Lucas 8, 1. As mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era do alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, Judas era tesoureiro de Jesus, como todos sabem. Judas era o tesoureiro que administrava os recursos que Jesus recebia no seu ministério. Então, para quem acha que Jesus vivia de brisa e de vento, essa palavra vem falar que Jesus, ele era ajudado pelas mulheres. Eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. As finanças de Jesus eram mantidas por mulheres. Jesus recebia ofertas das mulheres e Judas administrava esses recursos. Assim está escrito que Judas era o tesoureiro de Jesus. Era um dos discípulos que administrava o dinheiro de Jesus. Dinheiro esse que era dado pelas mulheres dos seus próprios recursos. Elas ajudavam Jesus e todos os discípulos. Então, o ministério de Jesus foi sustentado financeiramente pelas mulheres. Para quem não sabia, leiam Lucas 8. As mulheres que acompanhavam Jesus e sustentavam o ministério de Jesus com os seus próprios recursos. Sustentavam o ministério de Jesus e todos os discípulos. Joana, que era a mulher de Cusa, do alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, vejam que Jesus teve os discípulos homens e tinha as discípulas mulheres, cada um com a sua função. Todas tinham a sua função. Mas as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com finanças. Elas sustentavam o ministério de Jesus. Creio que faziam muitas outras coisas, porque as mulheres sabem fazer um pouco de tudo. Então, as mulheres que faziam tantas coisas, elas ainda sustentavam o ministério de Jesus e dos discípulos, com suas finanças, suas ofertas, seus bens. E isso sempre foi falado por Jesus. Jesus sempre tratou muito bem as mulheres, sempre cuidou muito bem das mulheres, sempre respeitou muito as mulheres. E as mulheres sempre tiveram seu lugar de maior importância ao lado de Jesus. Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus após a sua morte. Teve experiências com anjos, com Jesus. Maria Madalena sabia os segredos de Jesus. E nessa época as mulheres já sofriam preconceito dos discípulos homens naquele meio. Mas Jesus defendia elas. Jesus defendia as mulheres. E elas andavam com ele. E era de suma importância, elas eram
tão importante no ministério de Jesus. Elas sustentavam os discípulos e Jesus com seus bens. E as mulheres, mesmo assim, elas eram atacadas às vezes pelos discípulos, como Maria, quando derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, foi criticada por Judas, claro. O que mexia no dinheiro, aquele que tomava conta do dinheiro, aquele que traiu Jesus por dinheiro. Ele criticava Maria, atacou Maria porque ela estava gastando o dinheiro dela nos pés de Jesus. E Jesus disse, deixa ela. Deixa ela, porque nenhum de vocês fez o que ela está fazendo. Então Jesus sempre apreciou a presença das mulheres, sempre cuidou das mulheres, amou, protegeu, guardou. E as mulheres, todas as mulheres foram respeitadas por Jesus, porque elas tiveram importância no seu ministério. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher, Maria. Não tem como Jesus não amar as mulheres se a mãe dele era uma mulher. Não tem como você não amar uma mulher que segue Jesus e faz tudo o que elas faziam. Não tem como não amar as mulheres. Desde o começo da história, as mulheres foram de suma importância. São mães, cuidadoras, sustentadoras da obra. Todas tiveram ministérios, dons que Deus deu, Jesus deu os ministérios para elas, os dons para elas. As mulheres têm o seu lugar de destaque na Bíblia, porque foi Jesus que citou o nome delas na Bíblia, para que elas não fossem esquecidas. Jesus disse para Maria, que derramou o frasco aos pés de Jesus com o perfume. Ele disse, para que tu nunca sejas esquecida. Tu nunca serás esquecida. Nas Escrituras, tu nunca serás esquecida. Então, Lucas 8 fala que, mais uma vez, as mulheres pegaram, assim como Maria, irmã de Lázaro, derramou aquele frasco de perfume caríssimo aos pés de Jesus. As mulheres, elas amam de verdade, elas sabem amar. Essas mulheres que serviram Jesus, elas deram tudo para Jesus, desapegaram de tudo por Jesus. Joana, Susana, dava os seus recursos para sustentar a obra de Jesus. Ser discípulo não é somente um título de discípulo. Ser discípulo é honrar Jesus, é entregar tudo para Jesus. Entregue tudo para Jesus, sem apego, como elas faziam, aos pés de Jesus, entregando tudo para Ele, honrando Ele, ofertando a Ele. E para quem diz que Jesus nunca precisou de dinheiro para sustentar o seu ministério, essa palavra está dizendo que todo filho de Deus que tem um ministério, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja nas ruas, mesmo que seja de missionário, mesmo que seja onde quer que ele ande, ele sempre vai precisar. Ele sempre vai precisar de financeiro, ele sempre vai precisar de provisão financeira. Nós não vendemos o nosso dom, mas nós precisamos ser ajudados como Jesus precisou. Nós não somos melhores do que Jesus. Nós precisamos somente administrar, que a gente não vende o nosso dom. A gente recebe as bênçãos das pessoas que nos amam por amor. Não é por ganância, é por amor. Recebemos para fazer a obra por amor, não por interesse ou ganância, como fazem por aí.